Vamos. Parábola do festim de bodas, que é também um ensinamento sobre a forma inadequada como nós recebemos determinadas mensagens boas e deixamos passar, não nos interessamos, deixamos de lado isso tudo. Então, essa parábola do festim de bodas está nos chamando a atenção exatamente sobre isso, o cuidado, a atenção que nós precisamos ter com relação às boas mensagens, os bons ensinamentos. E Jesus nos deixa os melhores ensinamentos possíveis. Vamos lá? Então, Jesus nos disse: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. O que será que ele quis dizer com isso? Será que Deus escolhe alguns e despreza outros? Absurdo pensar dessa forma, né? Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, há 2000 anos atrás, Jesus vinha para dar um novo rumo ao entendimento dos judeus. E por que os judeus? Porque os judeus, eles tinham uma visão. Nós vamos sempre bater nisso para que a gente entenda bem isso aí. Os judeus tinham um entendimento de um Deus único, que os outros povos não tinham. Portanto, Jesus vinha no seio da comunidade judaica, porque era muito mais fácil ensinar a todos eles já tinham essa noção, e eles se tornarem professores de toda a humanidade. Contudo, esse entendimento dos judeus já estava tão sedimentado há tantos e tantos séculos, que ficou difícil para eles. Então não podemos nos esquecer do orgulho que habitava o coração daquele povo, né? O povo judeu. Então, eles se entendiam, né? Se compreendiam como o povo escolhido por Deus. Vamos considerar que há 4.000 anos atrás, o povo judeu havia recebido uma orientação que veio da parte de Deus, entenderam como Deus, né? Era a espiritualidade maior, que diz a Abraão, o grande patriarca dos judeus. Então, esse espírito grandioso disse a Abraão assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será abençoado. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que me amaldiçoarem.
Óbvio que não é exatamente isso, né? Deus não falaria dessa forma. Mas é o que foi escrito. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. O nome de Abraão tornou-se famoso. Isso está em Gênesis. Portanto, aquele orgulho estava no coração do povo judeu. Era o povo escolhido, né? E esse orgulho foi aumentando cada vez mais. Os seus comportamentos, o comportamento do povo judeu, demonstrava esse orgulho a cada instante. Isso fazia, portanto, que eles fizessem muitos julgamentos sobre os outros. Se eles eram escolhidos, os outros estavam numa escala inferior. Então, esse entendimento no meio do povo judeu fazia com que eles desprezassem os outros. Por exemplo, os samaritanos. Né? Recorde-se dos samaritanos, que eram judeus não legítimos na visão deles. Por quê? Porque essa parte do povo judeu teria sido levada para fora, cativa, prisioneira, e que, portanto, ao voltarem para a terra, traziam coisas misturadas de outros povos. Então os judeus desprezavam. Entendiam que os samaritanos não eram judeus puros. Desprezavam, por exemplo, os povos gentios, os povos pagãos, aqueles que não acreditavam no Deus que nós acreditamos. Vamos recordar, então, um episódio com Jesus presente, quando ele foi convidado a cear na casa de um fariseu. Né? Fariseu era um judeu que tinha aquele verniz de todo o entendimento da mensagem de Moisés, mas que tinha muito orgulho ali no meio. Isso está retratado no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Para aqueles que quiserem pesquisar, é interessante, busque Evangelho de Lucas, capítulo 14. E que diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Quando então Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Todos corriam para pegar o lugar de maior destaque, o lugar mais importante, entre aspas, na mesa durante a ceia. Então Jesus conta a eles uma parábola. Diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, não, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E se for assim, aquele que o convidou a você e ao outro também, né? Vai dizer para você: meu amigo, desocupa essa cadeira, dê o lugar a esse outro que chegou agora. E aí, humilhado, você vai precisar desocupar o lugar e ir para um lugar menos importante. E Jesus orientava: quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que te convidou, ele possa te dizer: amigo, passe para esse lugar mais importante, e vai levar você para um local de maior destaque. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta vai ser humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus chamou a atenção porque ele viu isso, né? Quando ele entra na casa do fariseu, todo mundo corre para ocupar o melhor lugar. Ninguém queria ficar naquele cantinho mais humilde. E Jesus então completa dizendo que quando der um banquete, convide seus amigos, irmãos, parentes. Não convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes, vizinhos ricos. Não convide, não. Por quê? Porque eles vão querer retribuir. Olha a figura que Jesus fez. Convide então os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, porque eles não têm como retribuir. Então, não é bem para levar ao pé da letra. Então, não vou convidar meu irmão. Não,
quando você for convidado, não esqueça de convidar também, né? Quando você for retribuir, convide também aquele que não pode te convidar, aquele que é pobre, aquele que é doente, porque caso contrário, se alguém importante, alguém da família, alguém abastado te convida e você convidar só a eles, você não vai estar dando um jantar, você vai estar barganhando. Ele te ofereceu um e você oferece outro. Agora, quando você convida aqueles que não podem, eles nunca vão te retribuir, porque eles não poderão. Então você está dando, não está pedindo barganha com relação a isso. Essa questão do orgulho, tão forte no meio do povo judeu, né? Essa questão de procurar os primeiros lugares, de se sentirem tão importantes. Vamos imaginar um diálogo entre Jesus e o fariseu que nós falamos. Esse diálogo imaginário eu coloquei no meu segundo livro, que é o Seguindo com Jesus na Judéia. Então vamos imaginar como seria esse diálogo entre Jesus e esse fariseu tão orgulhoso. Então, esse fariseu chegaria e falaria para Jesus: sabemos que seus ensinamentos são profundos e que só podem vir do alto. Nós também, diria o fariseu, temos intimidade com o nosso Deus, a ponto de seguir suas diretrizes. Só que os teus ensinamentos, Jesus, nos parecem conflitantes com os ensinamentos de Deus. Jesus responderia: não vejo assim não. A mensagem que trago do Pai é a mesma deixada por Moisés. Os conflitos decorrem da não compreensão e vivência dos ensinamentos do Sinai, onde foi entregue os 10 mandamentos, a não vivência, a não compreensão desses ensinamentos por parte do nosso povo, os judeus. Aí o fariseu diria: então entendes que nós nos equivocamos quanto à forma de adorar a Deus? Não nos vê como povo escolhido por ele? Diria o orgulhoso fariseu. Jesus retrucaria assim: escolhido por ele? São todos, meu amigo, todos. Mas sentir de fato a sua presença, isso ainda é para poucos. Sentir a presença de Deus ainda é para poucos. Quando a criatura humana se prende ao orgulho, continua Jesus, e a falta da simplicidade e da humildade, isto a afasta do Pai. É necessário amá-lo sinceramente e com todas as forças do coração. Aí o fariseu fica meio, exasperado ali. Mas fazemos como nos foi ensinado por nossos antepassados, diria o fariseu. Não vejo onde nos equivocamos a respeito. E aí Jesus falaria: olha aí o episódio da ceia. Todo mundo correndo, querendo pegar os melhores lugares, né? E Jesus completaria ainda dizendo: quando se instala no coração humano o orgulho feroz, aquele que vos traz um ensinamento novo, e que era ele próprio, Jesus, calcado na humildade e no amor, vos causará incômodo. Como de fato causou, né? Jesus incomodou aquela turminha. E será alvo de perseguição, porque ele será rejeitado. Então Jesus até profeticamente antecipou isso. E aí o fariseu revoltado diria: recordo-vos uma vez mais que somos o povo escolhido por Deus. Então aí Jesus narra a parábola do festim de bodas, ou parábola da grande ceia. Mas temos que entender que essa parábola, para entendermos a parábola, temos que voltar 2000 anos atrás, né? Ver o contexto político, o contexto social e o contexto religioso daquela época, quando Jesus narra a parábola do festim de bodas. E vamos lá. A parábola é essa, prestem bem atenção, que depois nós vamos esmiuçando a parábola, temos que recordar o que foi lido, tá? Então, ele diz assim, está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Ele diz assim: o reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho,
e mandou seus empregados chamarem os convidados para a festa. Mas estes, os convidados, não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: falem aos convidados que eu já preparei o banquete. Os bois e animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Então que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro fazer seus negócios, e outros agarraram os empregados do rei, bateram neles e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala de festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa e lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu, não sabia o que responder. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É meio complicado de entender? Nós vamos ver que não é não, tá? Obviamente, nessa parábola tem toda uma alegoria que não se aplica ao pé da letra, mas chegaremos lá. Vamos lá, esmiuçar a parábola. Reino do céu. Nós sabemos que o reino do céu é a busca que fazemos pela evolução. A nossa evolução individual, cada um busca a sua. O reino dos céus é a paz interior, é a serenidade aqui dentro do nosso coração. Conquistar, portanto, essa paz, esse reino dos céus, é uma grande festa para cada um de nós. É uma grande alegria. É uma grande festa que acontece no interior de cada um. Na parábola, o rei, que é Deus, preparou essa grande festa. Ele prepara essa festa para que cada um de nós busque essa paz, esse entendimento, essa alegria. E a bodas, que é mencionada na parábola, é o casamento de Jesus, né? A união de Jesus com toda a humanidade. Então ele enviaria Jesus para essa grande festa, essa grande união que nos daria a chance de encontrar o reino dos céus, essa paz, esse entendimento, essa busca que cada um de nós faz. Só que a festa demanda muito tempo para ser preparada. Não é de um instante para outro, essa festa aqui dentro, porque nós vamos buscando ao longo do tempo. Como espírita, obviamente eu entendo que essa conquista vem ao longo de muitas encarnações. E vai durar muitas encarnações ainda, porque nós não conseguimos conquistar tudo. Jesus, portanto, é o grande noivo, é o Messias, aquele que veio sendo anunciado ao longo do tempo, ao longo dos séculos. O rei, na parábola, se recordam, ele enviou seus empregados para chamar os convidados. Empregados anunciando essas bodas, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, quem veio chamando a atenção da humanidade para prestar atenção na chegada do filho dele para as bodas. Profetas. Os profetas que vieram ao longo de séculos e séculos e séculos antes de Jesus. Os convidados, inicialmente, eram os judeus, era o povo judeu. E esses convidados não quiseram
ir à festa. Desprezaram o convite. Nós percebemos, não aceitaram a mensagem de Jesus. Os convidados não ouviram os profetas, ignoraram os profetas, ficaram presos a todo aquele orgulho de um povo escolhido sem entender exatamente o que viria a ser povo escolhido. E aí o rei envia outros empregados, novos profetas. E aí ele diz, olha, avisa essa turminha que a festa já está preparada, está tudo aí, à disposição. Não deram a menor importância. Deixaram esses profetas falando e não entenderam, não buscaram, não se aprofundaram na possibilidade de entender que esse Deus era amor. E ficaram no verniz de uma adoração. Esses convidados não deram, portanto, a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, os profetas, agarraram, bateram neles e os mataram. Nenhum profeta foi bem acolhido pelo povo judeu. Normalmente foram mortos, todos eles, né? Por quê? Não tiveram o menor interesse pelo convite. Então, mataram, e nessa alegoria que está aí, nessa mensagem, nessa parábola de Jesus, o rei fica indignado, manda as suas tropas matar aqueles assassinos e pôr fogo na cidade deles. Deus não faria isso jamais, mas significa as consequências advindas da brutalidade que eles cometeram. E aí nós vamos ver sucessivas invasões na Palestina. É aquilo que na parábola Jesus estava dizendo ali, olha, virão aqui, vão destruir, vão aprisionar, vão matar. Por quê? Porque vocês não aceitaram o melhor. E aí nós vemos tanto sofrimento para o povo judeu. Só alguns, só para entendermos. No 6º século, antes de Jesus, praticamente tudo isso aconteceu antes de Jesus, tá? No 6º século, antes de Jesus, os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, capturam Jerusalém, destroem o templo de Salomão e levam parte daquela população para fora. Deixaram ali apenas os mais pobres. Ainda no 6º século, antes de Jesus, são trazidos de volta por Ciro, imperador da Pérsia. Ainda no 6º século, antes de Jesus, começa a reconstrução do templo que havia sido destruído. Vindo para a época de Jesus, 5º século, começa a reconstrução das muralhas. Mas, no 4º século, domínio macedônio sobre a Palestina, e depois perdem esse domínio. Ainda no 4º século, há uma invasão dos Ptolomeus ali na Palestina, que dura até o 2º século. Só confusão para cima deles, só confusão. Olha que tristeza. 2º século, domínio dos Seleucidas sobre a Palestina, e logo em seguida acontece a queda. Do 2º século até o 1º século antes de Jesus, família de Judas Macabeu domina a Palestina. No ano 63 antes de Jesus, Roma invade a Palestina. Começa o domínio romano sobre aquela região. E aí já na época de Jesus, na era de Jesus, no ano 70, os romanos novamente destroem tudo. Destroem Jerusalém. E os judeus são espalhados pelo mundo. Viram quanto sofrimento? Não aceitaram o convite. Não entenderam a mensagem do rei. E o rei havia dito, os empregados, o festim está pronto. Venham para cá. Mas já não mais se destinava, na época de Jesus, exatamente aos judeus, porque seria levado também aos gentios.
Já que eles não quiseram aceitar o convite, Jesus leva aos gentios. Vamos ver o episódio de Jesus quando ele atende um pedido de um centurião romano na cidade de Cafarnaum para que socorresse o seu escravo, o seu servo. E Jesus diz, olha, não vi fé maior do que a que está no coração desse centurião, que era um gentio, um pagão. Vamos ver a mulher Ciro-Fenícia, falamos aqui em lives anteriores, uma mulher pagã que pede para que Jesus atenda a sua filha que está sofrendo. E Jesus inicialmente diz, olha, não é lícito eu dar o pão para o cachorrinho. E aí a mulher Ciro-Fenícia, pagã, diz, mas o cachorrinho come da migalha que cai no chão. E Jesus percebe a fé no coração daquela mulher. Já depois da partida de Jesus, quem quiser se interessar no livro Atos dos Apóstolos, tem um episódio magnífico com um centurião romano também, na cidade de Cesareia Marítima, quando eles começam a falar em línguas, e Pedro estava presente. Portanto, era uma manifestação muito concreta de que os pagãos também tinham direito, né? Então, nós vamos ver que para entrar no reino dos céus, não precisa ter rótulo, não. Eu sou judeu? Não serviu. O que servia? O que servia era o conteúdo de cada um. Por isso que Jesus disse, não basta entrar no salão e falar Senhor, Senhor. Isso não garante nada a ninguém. Então, quando aquele que não estava vestido com a veste nupcial foi retirado, Jesus estava dizendo, para ficar nessa festa é preciso ter boas obras, é preciso esforço, é preciso amar o próximo, é preciso caminhar com retidão. Não é ser perfeito, porque ninguém é, mas é preciso estar buscando melhorar-se. Isto é vestir-se da veste nupcial, ou seja, estar melhor. Então, é habilitar-se. E sabemos aí, nós espíritas, sabemos que essa busca do melhor, da melhor condição, é através das reencarnações, porque é a possibilidade que temos a cada nova existência desfazermos daquilo que nos comprometemos de forma inadequada, nos livrarmos um pouquinho daquilo que pesa na nossa consciência. É preciso, portanto, estarmos caminhando em busca do reino dos céus. Então é maravilhosa essa parábola, porque Jesus, nessa alegoria do rei, ele diz, olha, o rei preparou a festa. Deus, a espiritualidade que nos envolve, preparou essa grande festa para que nós pudéssemos, nessa festa, entrar com alegria, entrar em busca de um entendimento cada vez maior, entrar nessa festa em busca do crescimento, em busca de entender que ninguém vai conquistar essa paz interior, essa alegria, se não aprender a amar o próximo. Se eu não amar o próximo, não vou entrar nessa festa. E aí nós vemos o judeu naquela época, dentro do seu orgulho, da sua prepotência, não entender nada disso, não compreender a mensagem de Jesus. Para compreender a mensagem de Jesus, é preciso diminuir, ir se livrando do orgulho. No lugar do orgulho, ir colocando a humildade, daquela prepotência, deixar de lado e perceber que ninguém chega a ter paz interior se pisar no próximo, se não entender o próximo, se não abraçar o próximo. Aí eu não consigo entrar nessa festa, não consigo viver a alegria de uma festa que vai me trazer uma paz interna. E muitos não percebem isso. Eu passo pela vida ignorando isso tudo. E aí, quando nós falamos que temos que entender Jesus nos dias de hoje, é preciso entender mesmo. Por quê?
porque essa grande festa se aplica a todas as situações com as quais nos defrontamos nos dias de hoje. Eu quero entrar numa festa. Que festa? Eu quero ter uma boa profissão. É normal, é natural isso. Eu quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um mecânico, quero ter um bom relacionamento, eu quero estar feliz com as pessoas, quero atender as pessoas e vê-las felizes com o meu atendimento, eu quero me relacionar com todo mundo da melhor forma possível. Essa é a grande festa do ponto de vista social. Mas como que eu vou ter bons clientes? Como que eu vou ter bons vizinhos? Como que eu vou ter bons amigos? Como que eu vou ter um bom relacionamento? Se eu vivo dentro do meu orgulho, olhando só para mim, enterrando a minha cabeça como avestruz num buraco do chão e não querer ver mais nada, eu só vejo a mim ou aqueles que estão muito próximos, não poderei ser feliz. Não entrarei no reino dos céus, inclusive no meio da sociedade. Então, Jesus deixou todas as receitas, todas as pistas, para que a gente crescesse. Sermão das bem-aventuranças, bem-aventurado o humilde. Por quê? Porque o humilde é aquele que se relaciona com as pessoas, é aquele que dá e que recebe, aquele que sorri e que para ele vem o sorriso também, aquele que abraça, sente a alegria do abraço e recebe o abraço do outro com muita alegria. Então, este é o festim de bodas que nós precisamos aprender a entrar. Às vezes, nos fechamos e não entramos. Não aprendemos a dividir, não aprendemos a olhar para o próximo. E aí a coisa fica difícil, né? Vai ficar complicada. Então nós vemos que essa parábola do festim de bodas se aplica nos dias de hoje, se aplica para sempre. E Jesus não deixou só essa parábola, nos chamando a atenção para ver como nós recebemos as novas mensagens. Todas as mensagens, né? Não só do ponto de vista religioso, mas em todo, no contexto geral onde estamos inseridos. E Jesus não nos deixou só uma parábola. Vamos ler mais uma aqui, para ver como precisamos estar inseridos também nessa outra parábola que vamos ler. É a parábola dos lavradores maus. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 41. E ela diz assim: havia um proprietário que plantou uma vinha, está lá um monte de pé de uva, cercou-a com uma sebe é uma cerca viva, cavou ali um lagar é um espaço onde colocava-se o aparelho para poder espremer os frutos, né? Tipo a uva, põe ali, vai espremendo, sai o suco. Azeitona também é um fruto, colocava azeitona, espremia, saía o azeite. Então, cavou ali um lagar, edificou uma torre e depois a arrendou a uns lavradores, ausentando-se para longe. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, os profetas, para receberem os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, né, os profetas, mataram um, feriram o outro apedrejaram, recambiando-os sem coisa alguma, volta de mão vazia. Enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram a mesma coisa. Por último, o dono da vinha enviou o seu filho, dizendo: vão respeitar o meu filho. Mas, vendo-o, os lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e ficaremos senhores da sua herança. E, lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e o mataram.
Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? E responderam-lhe: vão destruí-los rigorosamente, e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe paguem os frutos a seu tempo. Viram que é o mesmo sentido, né? O dono da vinha que arrenda a vinha para a humanidade, dizendo para a humanidade: cresça, aprenda. E de repente ele manda os seus emissários, seus profetas: olha, vem lá, vamos ver como é que está aquela turminha. Bateram nos profetas. Manda outros profetas. Bateram novamente. Manda o filho, Jesus, né? A gente entende isso. Manda Jesus. Mataram Jesus. E aí, como é que fica? Tira essa turma. Essa turma não vai ter futuro. E aí ele entrega para outros lavradores. Então é a retirada da ideia de levar só para o povo judeu, mas entregar agora a sua mensagem para os gentios. E é isso que aconteceu. Tanto que, na Palestina, a mensagem de Jesus não vingou de uma forma forte. E aí nós vemos a figura de Paulo de Tarso, levando essa mensagem aos gentios. Por isso que conhecemos Paulo de Tarso como apóstolo dos gentios. Então prestemos atenção. As parábolas ditas há 2000 anos, dentro de um contexto social, religioso, político, se aplica nos dias de hoje também. É só nós termos condição de avaliar, de analisar isso tudo. E nós vamos ver que, se seguirmos a orientação de Jesus, de 2000 anos atrás, estaremos caminhando de uma forma tão tranquila, tão serena, tão em paz conosco mesmos. Combinado? Estou vendo aí a Madalena, né? Madalena Baena. Eu vi a Paula passar rapidinho por aí. Abração também, Paula. E vi muita gente aí que não deu agora para gravar, tá? Vamos à prece de encerramento? Vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, de termos a oportunidade de raciocinar sobre os Seus ensinamentos e perceber que você, Jesus, não é aquela figura só que esteve conosco há 2000 anos. Você é aquela figura que esteve muito antes, que continua conosco nos dias de hoje, e que, se olharmos com todo cuidado, tudo aquilo que você nos deixou, nos deixa e nos deixará por todo sempre, nós teremos a oportunidade de caminhar sempre melhor, sempre na direção do nosso Pai. É preciso, portanto, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. A todos vocês, Cida Léo, Lene Sudra, Sandra, todo mundo que passou por aí, gratidão a todos vocês por estarem conosco, né, nesse momento. Eu vi que novamente caiu o YouTube, não sei o que está acontecendo, acho que a minha internet aqui não está com problema, mas, de qualquer forma, nós copiamos aqui e passamos depois para o YouTube, tá bom? Tatiane, um abraço, Elizabeth, Maria Leone, Zezinho, Landinha, Michel, todo mundo, tá? Um grande abraço, um beijo a todos vocês, a Cássio também, um grande abraço a todos vocês, que a gente possa estar novamente na semana que vem, né? E Jesus no coração e álcool gel na mão, tá? Abração, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Até a próxima, até sexta que vem. Tchau, tchau. Obrigado, gratidão.